Esposa Excelente, Marta Pisse, capítulo 10. Respeito, a reverência da esposa. Há muitos anos, no domingo pela manhã, meu marido saiu do banheiro pronto para ir à igreja. Logo percebi que a camisa e a gravata não combinavam, então disse num tom sarcástico: "Você não vai usar esta gravata, vai?" O que se seguiu foi um momento difícil, porque obviamente ele ia usá-la. Finalmente ele replicou num tom irritado e desconsiderado: "Vou sim. O que há de errado com ela?" Mas continuei a falar-lhe sobre a gravata. Mais tarde, quando pensava neste incidente, percebi que a pergunta que lhe fiz naquela ocasião poderia tê-lo feito sentir-se tolo. Se ele tivesse respondido: "Não, não vou usá-la", estaria mentindo, porque ele já tinha colocado a gravata. Se ele tivesse respondido: "Sim, vou usá-la", era visível a minha opinião de que ele parecia ridículo. Não havia uma maneira gentil de fazê-lo mudar a gravata sem que ele parecesse um tolo. Enquanto pensava em como eu o fizera sentir-se, pensei também no versículo que admoesta a esposa. Respeite ao marido, Efésios 5:33. Sei como sua auxiliadora idônea, que Gênesis 2:20, que ele precisa de ajuda e não que eu o rebaixasse de modo sarcástico. Minha primeira responsabilidade diante de Deus nessa situação era respeitá-lo, e a segunda era fazer sugestões que ajudassem. Este capítulo desafia a esposa excelente a assumir sua responsabilidade bíblica de reverenciar seu marido, incluindo princípios bíblicos e práticos a respeito de como fazer isso. Desrespeitar o marido não é algo a que eu dei início. Tem sido um problema desde que a irmã Eva pecou. A Escritura contém vários exemplos de mulheres que foram desrespeitosas, inclusive a esposa de Jó e a esposa de Davi. A esposa de Jó cometeu auto de desrespeito estarrecedor. Ela não ficou contente porque em tudo isto, tribulação, Jó não pecou. Jó, capítulo 1, versículo 22. E apontou o dedo indicador para Deus e para Jó, dizendo-lhe: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Cerca de 500 anos mais tarde, a esposa de Davi, Mical, roubou a alegria de Davi pelo retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. Davi estava emocionado e dançava de alegria, pois finalmente o templo de Deus poderia ser construído. Mical viu o que ele estava fazendo e ralhou sarcasticamente com ele, dizendo: "Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, como sem pejo se descobre um vadio qualquer." 2 Samuel 6:5, 13 ao 20. Observe. Davi não estava nu, mas despido de suas vestes reais e usando apenas vestes sacerdotais. A Escritura contém exemplos negativos de mulheres desrespeitosas, mas felizmente também inclui exemplos positivos de mulheres respeitadoras. Por exemplo, Batseba mostrou respeito para com Davi quando se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: "Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre." 1 Reis 1:31. A rainha Esther também aproximou-se de seu marido, o rei Assuero, de maneira respeitosa, dizendo: "Se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder-me a petição." Esther 5:8. Pedro exorta as mulheres cristãs de hoje a serem como as santas mulheres que esperavam em Deus. 1 Pedro 3:5. E usou como exemplo Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor. 1 Pedro 3:6. Seria estranho ouvir mulheres contemporâneas chamando seu marido de Senhor. Contudo, elas podem demonstrar o mesmo respeito e acatamento por meio do vocabulário moderno em um tom de voz respeitoso. Independente da época, Deus diz: "A esposa respeite ao marido", Efésios 5:33. A fim de entender melhor este assunto, organizei este conceito em 5 princípios bíblicos que explicam o respeito da esposa por seu marido e conclui o capítulo como uma tabela de valores para que você complete e veja realmente o quanto tem respeitado seu marido. Respeitar o marido. 5 princípios bíblicos. A esposa tem de respeitar o marido. Efésios 5:33. A esposa tem de respeitar a posição do marido. 1 Coríntios 11:3. A esposa tem de agir de maneira respeitosa. Provérbios 31:23. A esposa deve repreender respeitosamente o marido. Colossenses 4:6. A esposa que não é respeitosa pode experimentar consequências severas. Gálatas 6:1. Princípio 1. A esposa tem de respeitar o marido. Se você quer fazer a vontade de Deus, respeitar seu marido não é uma opção. Efésios 5:33 atesta diretamente: a esposa respeite ao marido. A palavra grega traduzida por respeitar é phóbio,
que vem de uma palavra que significa ser atemorizado ou alarmado. Significa ter grande temor, a reverenciar, respeitar ou tratar como alguém especial. A Bíblia Amplificada nos dá um maior entendimento do significado deste versículo. A mulher respeite ao marido, que ela o note, respeite, honra, prefira, venere e o estime, e que ela o acate, o elogie, o ame, o admire excedentemente. O verbo respeite está no tempo presente, na voz média e no modo subjuntivo. Observação. A.T. Robertson diz que o uso do subjuntivo aqui é um imperativo prático, sem um verbo principal, ou seja, para todos os propósitos práticos é um imperativo, um comando. Isto significa que a esposa tende a escolher continuamente respeitar o marido, mas se você sentir, e talvez esteja certa, que a personalidade de seu marido, caráter, talentos, habilidades, etc., não merece seu respeito, você pode perguntar: estou livre deste mandamento de Deus? Não. Por quê? Princípio 2. A esposa tem de respeitar a oposição do marido. Os maridos receberam de Deus autoridade sobre suas famílias. A esposa tem de reagir respeitosamente ao marido por causa da posição dada a ele por Deus. As Escrituras deixam claro: Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça de toda mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. No lar, na igreja e no Estado, Deus estabeleceu posições de autoridade que sempre exigem respeito dos que estão sob a autoridade. 1 Pedro 2,17, Hebreus 13,17, Efésios 5,23. Este respeito não é apenas uma demonstração externa, mas também uma atitude interna do coração obediente a Deus. A atitude de tratar a outra com respeito, aplicar-se quer a autoridade, seja Deus, seja sobre as criaturas, quer sejam os pais sobre os filhos, quer seja o senhor sobre o escravo, quer sejam anciãos sobre a igreja, quer seja o marido sobre a esposa. 1 Coríntios 11:3. Você pode estar mais esperta, mais sábia ou mais bem dotada que seu marido. Contudo, ainda assim tem de respeitar a posição que Deus deu a ele. Você é como o soldado que permanece atento em continência e diz: sim, Senhor. A seu superior oficial. Aquele oficial de posição mais alta pode de fato ser inferior ao soldado em inteligência, profissionalismo, compromisso, caráter, sabedoria, talentos ou aparência física, mas o soldado tem de fazer continência ao uniforme. O respeito é dado à posição e não necessariamente à personalidade. Lembre-se que, por si mesma, você não possui nenhum atributo favorável ou talento que Deus não lhe tenha concedido. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? 1 Coríntios 4:7. Uma esposa piedosa mostrará respeito à posição de seu marido não somente nos momentos difíceis, quando ele pecar ou cometer erros, veja o princípio 4, mas também o respeitará todos os dias, mesmo sendo ele uma pessoa comum. Se o seu marido está nessa categoria, como está a maioria dos maridos, Deus quer que você seja grata a ele por seu trabalho comum, sua aparência, sua falta de eloquência, etc. De fato, Deus quer que você dê graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em nosso mundo das telenovelas, é difícil ficarmos satisfeitas com o marido comum no dia a dia. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, as coisas que Deus deseja, será grata pelo que tem e não se concentrará naquilo que não tem. Romanos 8,5. Quando você crê que merece algo melhor, talvez esteja pensando de si mesma, além do que convém. Romanos 12,3. E julgando seu marido pelos padrões do mundo e não pelos padrões de Deus. 1 Samuel 16,7. De todas as circunstâncias em que a esposa tem de respeitar o marido, talvez a mais difícil seja quando ele é incrédulo. Contudo, mesmo que ele não seja crente, seu marido tem de ser respeitado em virtude de sua posição. Ele é o seu marido e o pai de seus filhos, e não uma cruz que você tem de carregar. Deus quer que você comece a evangelizar seu marido, mas não da maneira que você planeja. Sua responsabilidade é tentar ganhá-lo, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor.
1 Pedro 3, 1, 2. Ele está perdido e debaixo da condenação de Deus. Não consigo pensar em nada mais importante do que influenciá-lo para Jesus Cristo. No entanto, lembre-se de que isto deve ser feito à maneira de Deus, não à sua. Você não deve pregar para ele, e sim orar por ele, amá-lo, apreciá-lo e respeitá-lo. Tenha cuidado no modo como você fala com ele e a respeito dele. Deus está agindo no mundo para salvar pecadores. É fundamental que você siga os mandamentos de Deus e espere em seu tempo perfeito. Para mais informações a respeito de ser casada com um incrédulo, veja o princípio 3 no capítulo 13 e o princípio 4 no capítulo 14. Princípio 3. A esposa tem de agir de maneira respeitosa. A esposa é desrespeitosa quando faz piada de seu marido, rebaixa-o, é sarcástica, impaciente, ríspida ou irritada. O desrespeito pode vir em forma de palavras que ofendem ou no olhar censurador. Muitas formas de desrespeito são pecados. Não importa a quem você esteja se dirigindo. Contudo, como esposa, você possui uma ordem especial de Deus para agir de maneira respeitosa para com seu marido. Vale lembrar que agir com respeito é uma maneira de demonstrar amor a seu marido, pois o amor não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13, 5. Também lhe será proveitoso convencer-se de que pode obedecer a Deus, quer sinta vontade, quer não. Hormônios, cansaço ou até mesmo doença não são justificativas diante de Deus para que você desrespeite seu marido ou peque de qualquer outra maneira. Deus nunca permitirá que você seja tentada além de suas forças. 1 Coríntios 10, 13. É possível, pela graça de Deus, passar por esses tempos difíceis sem pecar. Ao falar com seu marido, seja especificamente cautelosa em suas palavras, tom de voz e compostura. Suas palavras devem ser salutares e edificantes. Veja Efésios 4, 29. Seu tom de voz deve ser gentil e calmo, veja Gálatas 5, 23. Sua compostura, um sorriso ou expressão agradável, deve mostrar respeito, mesmo quando você discordar dele ou quando ele estiver pecando. Se você se voltar a Deus, ele o ajudará, pois é seu auxílio e seu Deus. Salmo 42, 11. Provavelmente a coisa mais útil que você pode fazer seja pedir ao seu marido que a ajude a mostrar-lhe respeito. Se ele concordar, apontará suas palavras desrespeitosas, seu tom de voz ou expressão, e a sua tendência natural é rebelar-se. Quem sabe, até perder a linha. Peça a ele, antes do próximo incidente, que ele a instrua a refletir sobre a sua atitude e a orar. Quando você estiver mais calma, volte e ele discutirá o assunto com você. Uma pessoa insensata não dará ouvidos e pode até explodir. Provérbios 12, 15 ao 16. No entanto, você pode escolher ser sábia e reta. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15, 28. Sua disposição em deixar que seu marido a ajude nesse sentido refletirá seu nível de maturidade e compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Submeter-se a esta responsabilidade pode ser de certa maneira constrangedor ou até humilhante, mas não se esqueça de que Deus dá graça ao humilde. Deixe-me concluir este princípio com um exemplo. Suponha que o período menstrual da esposa esteja próximo, deixando-lhe muito tensa e nervosa. É uma manhã de sábado e eles receberão visitas naquela noite. Ela gostaria de ter ajuda para limpar a casa, mas seu marido está distraído assistindo um jogo de futebol na televisão. Ela se dirige a ele com aspereza, num tom feio e irado. Por que você não me ajuda em vez de ficar sentada aí vendo TV? Deve ser bom fazer o que quer. Não posso acreditar que você tenha tão pouca consideração. Ela acabou de ser rude, desagradável, espalhafatosa e grosseira. Pecou contra Deus e contra seu marido. Ela poderia ter dito calma e gentilmente: Querido, estou tendo dificuldade nesta manhã, porque está quase no dia do meu período menstrual e eu tenho muito a fazer, até que tudo esteja pronto para as nossas visitas. Eu sei que o jogo está bom, mas você me ajudaria a terminar a limpeza? Você poderia gravar o jogo e assistir mais tarde. É fácil perceber como a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Ele estará muito mais disposto a ajudá-la gentilmente se ela pedir em tom de respeito e com palavras respeitosas. Caso ele se recuse a ajudá-la, ela perceberá que ele está sendo egoísta ou preguiçoso. Então, talvez uma repreensão bíblica respeitosa esteja a caminho. Princípio 4. A esposa deve repreender respeitosamente o marido. Todo cristão deve ter grande cuidado quando ministra uma repreensão. Repreender é dizer a alguém o que aquela pessoa está fazendo errado. Aquele que repreende precisa ter a motivação de restabelecer o outro.
a um relacionamento correto com Deus. A repreensão deve ser feita de maneira gentil e mais particularmente possível. Mateus 18,15. Enquanto aquele que repreende se guarda de não ser igualmente tentado. Gálatas 6,1. Se todo este cuidado deve ser tomado de um cristão para com o outro, quanto mais cuidado deve haver entre uma esposa e seu marido. Se o seu marido está pecando, pense em como você poderia demonstrar-lhe amor por meio da repreensão. Provérbios 27,5. Afinal, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, 5-6. Além de demonstrar amor, sua repreensão respeitosa é uma maneira de vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Você estará retribuindo-o com o bem e não com o mal. Deus promete que usará sua boa reação para amontoar brasas vivas sobre a cabeça de seu marido. Romanos 12, 20. Em outras palavras, Deus provavelmente pressionará ainda mais o seu marido a arrepender-se por causa da sua repreensão respeitosa e correta. Seu marido está muito mais inclinado a receber e, ao menos, a considerar sua repreensão, se ela for feita de modo respeitoso. Se você for grosseiro, ele provavelmente reagirá à sua atitude em vez de reagir à questão em si mesma. Para fazer uma repreensão correta, é importante que você pense objetivamente a respeito do que aconteceu e não subjetivamente. Isto significa que você não deve focalizar a si mesma pensando: como ele pode fazer isso comigo? Mas como Deus quer que eu responda a fim de ajudar meu marido a mudar? Suas emoções não a deixarão abatida se você olhar objetivamente o pecado do seu marido como pecado contra Deus, não se apegando a ofensas pessoais. Se desejar informações mais detalhadas sobre como ministrar uma repreensão, veja o capítulo 5. Como esposa, você tem de respeitar seu marido, mesmo quando ele peca e falha. Se ele perder o emprego, for rebaixado de cargo ou não promovido, se o seu negócio falhar ou se ele fracassar de alguma outra forma, pode ser que ele mereça sua sábia repreensão. Por mais importante que seja a repreensão bíblica, sua compaixão e bondade são mais importantes. Coloque-se no lugar dele e imagine como ele deve estar se sentindo. Se você ficar histérica, atacá-lo violentamente, disser coisas cruéis, isso o magoará profundamente, não honrará a Deus. Ao contrário, expressões como: sei que é difícil, mas de alguma forma vamos superar isso com o auxílio do Senhor. Ou: sinto muito por você ter de passar por isso. Ou: vamos nos recuperar financeiramente e podemos aprender com isso. Deus pode usar isso para o nosso bem. O ajudarão a arrepender-se e humilhar-se, se necessário diante de Deus e dos outros. Ele pode até precisar de sua repreensão gentil e bíblica, mas seu coração compassivo e respeitoso provavelmente contribuirá para restabelecê-lo a um relacionamento correto com Deus. Siga o exemplo de Deus. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6, 35-36. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11, 17. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Falar palavras boas e edificantes em um tom de voz gentil é uma maneira correta de demonstrar respeito e amor ao seu marido, se ele pecou ou falhou em alguma área. Como Deus pode usar sua bondade para demonstrar-se bom e glorificar seu santo nome. Se você for desrespeitosa e grosseira, Deus provavelmente a pressionará a arrepender-se e as consequências poderão ser severas. Princípio 5. A esposa que não é respeitosa pode experimentar consequências severas. Se você não é respeitosa para com seu marido, a consequência mais provável é que ele a repreenderá. Diante de Deus, seu marido também é responsável por repreendê-la quando você pecar. Gálatas 6:1. Além disso, ele pode ficar magoado, perder a motivação de ser o seu líder espiritual para parar de atuar como líder da família e ou sentir-se constrangido e humilhado. A Escritura descreve como ele se sente quando você não o respeita. A mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12:4. Além de sentir-se ferido, ele pode reagir de modo pecaminoso, ficando desanimado, comportando-se de modo amargurado, irado, abusivo ou defensivo. O que ele poderia fazer é pagar mal com mal. 1 Pedro 3:9.
Ainda mais grave que receber o impacto da reação pecaminosa dele é o seu pecado de desrespeito, que mancha a reputação do Senhor Jesus Cristo, pois você deve responder a seu marido como convém no Senhor. Colossenses 3,18. Qualquer coisa que não seja uma atitude gentil e respeitosa não convém nem é apropriada diante de Deus. As esposas não são as únicas instruídas a respeitarem o marido. Os filhos são ensinados a honrarem seus pais. Efésios 6, 2 ao 3. Se você não respeita o seu marido, seus filhos provavelmente desenvolverão a mesma atitude. Será muito mais difícil para eles honrarem o pai, se você o subestima e fala com ele num tom de voz sarcástico ou ríspido. Seu pecado pode fazer com que os seus filhos fiquem inseguros ou irritados, pensem no pai de modo desrespeitoso ou até reajam abertamente da mesma maneira que você tem reagido a ele. Se você agir assim, seus filhos terão dificuldade de honrar o pai como deveriam. Agora que abordamos os princípios bíblicos do respeito da esposa para com o marido, faça uma avaliação de como você está se saindo nestes princípios. Faça o teste abaixo, marcando um X ao lado dos itens que você sabe que é culpado de desrespeito. Se houver qualquer dúvida, pergunte ao seu marido o que ele acha. Respeitando o marido, uma autoavaliação. Você fala com seu marido com ar de superioridade, de modo a rebaixá-lo? Por exemplo, qual é o seu problema? Qualquer um poderia ter feito melhor do que você. Meu pai nunca teria feito isso. Você não é capaz de fazer nada certo? Eu devia conhecê-lo melhor quando decidi depender de você. Não seja estúpido. O que você acabou de dizer é ridículo. Seu idiota. Você é muito lerdo. Vou fazer por mim mesma. Melhor é morar na terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21, 19. Você trata seu marido em particular com o mesmo respeito com que trata o seu pastor, seu vizinho, seus amigos em público? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Se tratar todos com honra é a maneira como você deve tratar os outros, quanto mais respeito você deve mostrar para com seu marido. A sua expressão mostra desrespeito através de olhares irados, olhares de desgosto, braços cruzados, etc. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 6 ao 7. Você fala por seu marido ou o interrompe? O amor é paciente, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 4 ao 5. Você tenta intimidar seu marido fazendo ameaças, atacando verbalmente, chorando ou manipulando de alguma outra maneira para conseguir o que quer? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios 14, 1. Você conta os defeitos dele aos outros? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Provérbios 31, 23. Você o contradiz de modo inapropriado na frente dos outros? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Você o compara desfavoravelmente a outro homem? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11. Você ouve cuidadosamente a opinião de seu marido tentando entendê-lo? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago 1,19. Você desrespeita a posição dele em casa de maneira tal que ele pode depender de você para fazer o que lhe pede, mesmo quando não está em casa? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Provérbios 31, 11. Você desrespeita os pedidos dele tentando fazer o que ele pede, mesmo que não seja importante para você? Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. 1 Pedro 3,5. Seu marido diria que você possui um espírito manso e tranquilo? Isto é evidente na maneira como o trata. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo.
que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 ao 4. Você tem obedecido a Deus sendo respeitosa para com seu marido? A esposa respeite ao marido. Efésios 5, 33. As respostas, abre parênteses, sim ou não, fecha parênteses, marcadas acima, podem demonstrar se você tem sido ou não tão respeitosa quanto Deus requer. Confesse seus pecados a Deus, compreendendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. E peça perdão ao seu marido. Seja clara quanto ao que você fez de errado. Peça ao seu marido que a ajude e lhe fale quando ele perceber que você não está agindo com respeito. Respeitar a autoridade é praticamente uma arte perdida, mas se você é uma esposa verdadeiramente cristã, por meio da graça capacitadora de Deus, pode cultivar uma atitude respeitosa. Circunstâncias vêm e vão, maridos acertam e falham, alguns merecem respeito e outros não. Mas qualquer que seja a sua situação, você pode, por um ato da vontade, mostrar respeito bíblico para com seu marido e, ao mesmo tempo, demonstrar amor a Deus. Isto é importante diante de Deus. Tratar seu marido com respeito não é algo que o seu marido deve primeiramente ganhar de você, mas é algo que você escolhe demonstrar a ele. É uma atitude fundamentada no coração que deve prevalecer independente das circunstâncias e dos seus sentimentos. Quanto de seu esforço você está disposta a empregar nisto?